ao E-Commerce Cast, o podcast do E-Commerce Brasil, um espaço dedicado a discussões aprofundadas sobre histórias e os bastidores do comércio eletrônico. Eu sou Rodrigo Nasser, conselheiro do E-Commerce Brasil. Olá, sou Daniel Nepomuceno, também conselheiro do E-Commerce Brasil. Nosso convidado de hoje tem mais de 20 anos de carreira, desses, os últimos 15 trabalhando com tecnologia e inovação, com passagens por Unilever, Danone, Natura, mais de 8 anos no Google. Atualmente ele é Business Director do Pinterest Brasil. Rogério Nicolai, seja muito bem-vindo. Obrigado, prazer, pessoal. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Bom, Rogério, vamos lá, cara. Bom, conta um pouco para nós da sua experiência e sua trajetória para a gente te conhecer. Vamos lá. Bom, sou formado em engenharia, sou engenheiro mecatrônico, o que muda muito, né, da percepção de trabalho com tecnologia, ok, mas no final do dia eu vendo anúncio de publicidade para gerar negócio no e-commerce ou, né, em marcas, mas enfim, comecei minha carreira trabalhando com engenharia mesmo na Volkswagen, depois trabalhei na Unilever com TI, depois na Danone eu fui logística, então vivi muito da operação do que o e-commerce vive hoje. Então eu trabalhei com desenvolvimento logístico, com malha logística, fui gerente de CD, montei a operação de águas da Danone no Brasil do ponto de vista de supply na época. Depois fui ser finance e depois acabei indo para a Natura trabalhar com inovação. Então, saindo desde a ideia, da hora que o marketing tinha ideia do que queria lançar de produto, até a hora que esse produto estava pronto, disponível para venda. E aí, nesse meio tempo, acabei fazendo uma pós em ADM, outra pós em marketing, e conheci uma pessoa que trabalhava no Google e falou, nossa, você não quer ter uma vaga aqui, você não tem interesse em conhecer um pouco desse negócio? Por que não? E aí me joguei nesse mundo e me apaixonei pelo marketing, pelo digital, por todo esse caminho que venho percorrendo desde então. Virou Googler, né? Virou Googler. Pois é, então eu acabei passando um tempo ali, fiquei um bom tempo dentro do Google e lá eu trabalhei em diversos verticais, né, de bens de consumo, varejo, tecnologia, telecom, enfim. E recentemente não tanto, mas há quase 4 anos, vim para o Pinterest para ajudar a estruturar a operação do Pinterest para a América Latina. O Pinterest já tinha operação na América Latina, tinha alguns anos, mas era uma operação focada em creators, em conteúdo. E vim junto com o time que está aqui hoje com a gente, com o André, e também liderar e estruturar a operação de ads, né, de anúncios, que eu lidero hoje aqui para o Brasil. Legal, Rogério. E é legal você contando a história, né? Você pegou um momento bem interessante no começo de 2010, 2012, né? Você foi para o Google ali. Foi bem quando a gente viveu uma época em que a gente tinha 24 vezes de ROI, uma campanha em search no Google. Mato alto. Era uma época boa, né? Eu até brinco, né? Na época de Netshoes, a gente tinha logout do Orkut. Cheguei a vender logout do Orkut. Logout do Orkut. Tregona. Então, você pegou esse desenvolvimento desse mercado todo de mídia, né, de uma época que a gente comprava CPM em portal, em que a gente depois trabalhou muito CPC, e chegaram as redes sociais, e as redes sociais começaram a mudar tudo isso, o mobile começou a mudar também, então você passou por várias transformações dessa. Queria que você contasse um pouco, do seu ponto de vista, qual que é o papel da rede social na mídia, né, especificamente da rede social na mídia, e dessas mudanças todas nos últimos anos, o que você acha que foi as principais mudanças nesse mundo? Muito bom. Acho que tem várias perguntas, vários aspectos dentro do que você trouxe. De fato, quando eu entrei no Google, quando eu comecei no Google, a gente tinha que provar o valor do YouTube, por exemplo, versus a televisão. Uhum. Assim, quanto que é, né? Qual que é o TRP do YouTube? Quanto que é o TRP da televisão? Assim, foi muito rico porque a gente construiu muito nesse tempo, né? Então, aprendi muito, construí muito com o mercado também para entender, né, como comparar as coisas. Ninguém sabia comparar. E aí, rede social, né, naquele momento, era Facebook ainda chegando, né, como uma novidade e tal, e depois veio todo o mercado de influencers, que é um pouco do que você está falando. Uhum. Influencer tem um valor enorme. Assim. Sempre tivemos influencers no mercado, né, do digital, fora do digital, enfim, acho que são coisas, né, até o digital sempre tinham pessoas que eram influencers, mas eram celebridades da televisão, eram pessoas da comunidade, enfim, de alguma outra forma.
Mas, enfim, essa evolução, partindo um pouco da sua pergunta, né? O que eu enxergo dessa evolução como um todo? Tem uma evolução tecnológica do ponto de vista de compra de mídia. Então, que o mercado amadureceu, o mercado aprendeu, a tecnologia mudou. Então, saindo do CPM, e hoje você consegue comprar com target ROAS em campanhas 100% automatizadas em digital, que, infelizmente, para ninguém entrega mais um ROAS de 24 vezes do que entregava, né? Eu adoraria que o Pinterest entregasse 24 vezes o ROAS para alguém. Um bom diferencial. Quem fosse, né? Não sei nem que... Da história, né? Enquanto der ROI, o capital é infinito, já ouviu Pois isso? é, não, mas eu acho que se não pensa assim, tá errado, né? Parte do e-commerce é errado, né? Se você não pensa que der ROI positivo, não investe mais, tem alguma coisa errada no conceito. Mas, enfim, hoje você seta o ROAS, coloca ali o seu site e no próprio Google, Pinterest, em várias plataformas, tudo se constrói sozinho. A programática é automática e vai embora. Naquela época era ali pilotar o bid, mas com um espaço enorme, né? Isso. Porque a competição dentro da dinâmica de leilão, né? Tirando CPM e tudo mais ali do portal onde era fixo e de outras plataformas, tinha uma oportunidade grande, o leilão era atual. Então tem uma evolução tecnológica que sai de uma compra do CPM, que é a mesma coisa que comprar impressão no saco de pão. Você fala, eu quero 1.000 sacos de pão no bairro aqui, impresso com a sua marca, sai para um universo onde você vai pagar R$1, 50 centavos, 10 centavos, conforme o seu público, toda a média de audiências, tudo que a gente pode falar de DCM, enfim, de CRM como um todo, conectado offline com online. Então, assim, tem uma evolução brutal tecnológica, que gera um nível de complexidade enorme, e tem uma mudança de comportamento do consumidor nesse universo inteiro. Então, quando a gente fala de influencer, de social, né, como se perguntou, o social sempre existiu. Antes ele vivia num meio offline, e agora passa para um meio online. Mas eu acho que a grande mudança no social, nesse tempo todo, foi o tanto que uma pessoa comum passa a ter voz para influenciar os outros. Então, o que passa a importar ali é o que ela está dizendo, e ela tem um espaço para dizer isso. E todo o algoritmo do Meta, né, hoje Meta, do YouTube, de todos os players do TikTok, o que manda é o conteúdo e o engajamento, quanto que as pessoas engajam naquilo. Óbvio, tem toda uma parte paga de promover conteúdo e tudo mais, mas no final as pessoas tornam relevante porque os outros se interessam por ela, então elas passam a influenciar. Então tem uma máquina aí que funciona que é uma novidade, não mais novidade, mas dos últimos, 10 anos, eu diria que mudou um pouco esse contexto de mídia, de comunicação. Tem gente que ainda confunde muito como investir em rede social. O cara fala, pô, quem aí é fã de Last Click? Muita gente levanta a mão, só mensura por Last Click e tal. E aí, olhando para uma única métrica, o cara tira investimento em rede social e aí o todo cai. A receita geral cai. Quais são os principais erros que você vê os varejistas, os e-commerces cometendo ainda hoje? Bom, você mesmo já respondeu enquanto... Deu uma boa... Você falava. Uma boa ideia, né? Last Click não pode ser que é um erro, porque no final do dia tem... Enfim, é complexo você evoluir do Last Click e é natural. Hoje, quando você... Né, eu converso com praticamente todos os varejistas do Brasil, entre diversos aspectos, né? Desde big boxes, grandes marketplaces, até varejo de moda, enfim, e specialities, algumas coisas assim. A grande maioria deles ainda opera via Last Click, ponto. Por quê? Porque quando nasceu, ninguém entendia, né? Como que eu vou medir? Como que eu vou atribuir? Assim, vamos voltar um pouco, né? Se você sai do online, como que você atribuía antes? Colocava na televisão, vendeu no dia seguinte, lindo. Colocava no jornal, vendeu, não vendeu. Grupo de controle no máximo e é isso aí. Assim, e muito mais complexo e com métricas muito menos, né, menos ricas, vamos dizer, muito menos sofisticadas. Quando chega um online que te diz quem clicou, se converteu, quem que... Pô, cara, o cara clicou aqui, converteu aqui, vendeu, pô, isso é incrível. Aqui a gente começa a enxergar uma atribuição, de fato. Só que aí tem aquela história, né? Mas peraí, ele clicou primeiro e clicou por último, aí entram todos os modelos. Obviamente, né? Grande parte dos varejistas ainda usa Last Click, porque entende que o último clique, mas isso, na minha visão, é um grande erro, porque você não consegue atribuir a jornada. A jornada não acontece do dia para a noite, não acontece no seu último clique. E aí, né, até falando um pouquinho de Pinterest, como que funciona a jornada no Pinterest? Vocês usam o Pinterest como
como usuário, né? Enfim, Pinterest tem diversas categorias onde as pessoas usam muito, né? Então, moda, beleza, decoração e tudo mais. Quando a gente entende um pouco da jornada do usuário no Pinterest, ela acontece de uma forma bem diferente. Como que é a jornada do usuário no Pinterest? Por que as pessoas usam o Pinterest? Elas usam para se inspirar, para realizar alguma coisa. Então, seja dentro do universo de moda, de beleza, então para uma maquiagem à noite, para um look para uma festa, para um festival de música, para organizar a mesa em casa, para receber as pessoas. Só que isso acontece sempre no momento antes do que... Porque você está planejando algo que você vai fazer. Pensa num social normal, né? Numa rede social padrão. Ou você está compartilhando algo que você já fez, então você está vendo o passado, então ninguém compartilha algo que vai fazer dentro. É muito raro isso acontecer. Eu diria que quase nulo. Eu vou para um tal lugar semana que vem, vou fazer não sei o quê. Então a marca entra no momento tarde ali. Chega atrasada. Assim, chega atrasada, em alguns momentos ela consegue converter. Não estou dizendo que não converte, claro que converte, está pegando em outros momentos. Mas quando a gente pensa em modelo de atribuição, o Pinterest entra no momento de planejamento. O planejamento ele não dura do dia para o dia. Não é aquele clique, eu cliquei e resolvi. Então, se eu estou pensando num look, porque eu vou na festa daqui a 2 semanas, não necessariamente vou comprar agora. Então, como acontece? Ele clica aqui, ele se inspira, ele salva, ele coloca num board e tal, legal, muito bem, segue a vida. Vai lá, não sei o que lá, semana que vem ele volta, é aquele board aqui. Eu quero comprar um tênis branco, eu tô querendo comprar um tênis branco. Legal, no Pinterest a pessoa vem aqui, tênis branco. Ela começa a descobrir as coisas. Quando ela vai para uma rede social, para o Google, para uma busca, ela já está dizendo, eu quero Nike Air Max branco 41. E aí, qual que é a decisão dela ali? É preço. Ela já sabe o que ela quer. Você não influenciou a jornada dela inteira. Como que o e-commerce acaba atribuindo isso tudo? Quem clicou ali, naquele último clique, naquele último momento, foi lá, converteu lindo. Putz, parabéns. Ganhei a conversão, é minha. Sim, tem um papel ali de mostrar. Mas como que você influenciou esse processo como um todo? E é fácil imaginar isso, né? Por exemplo, é muito fácil imaginar o consumidor vendo uma peça de roupa, um tênis, etc., numa rede social e indo para um buscador pesquisar preço. É muito óbvio, né, pra gente, assim. E você ainda vê muita gente medindo só no last click. Sim, muito. Muito. E assim, não só no buscador, mas hoje buscam dentro do próprio marketplace. Né? Então tem a busca no Google, né? Tem a busca no Mercado Livre, no Magalu, tem a busca na Amazon direto, que são os retail media, tudo que a gente... Então tem todo esse processo e tem uma evolução do comportamento também sobre isso. O ponto é, quando a gente fala de atribuição de last click, nesse processo do last click, o Pinterest tem um papel enorme em construir que era um Nike Air Max. Tá bom, então assim, a Nike, por exemplo, ou o varejista que construiu, que tem um repertório de Nike, não construiu isso aqui. No momento onde ele vai atribuir, ele vai colocar o investimento aonde? E em quem foi atribuído ao last click. Então, e não necessariamente é o que vai otimizar, que vai construir um negócio, Jair, bem interessante, né, e ainda nessa pergunta ainda do Daniel, quebrando em 3, né, pensa, o usuário, né, você falou, o usuário, ele mudou bastante o comportamento dele, o canal mudou bastante, então, a gente falou aqui, né, desde a da época de search, rede social, e o anunciante. Então, essa tríade aí, nesses 3, você está comentando, né, é muito interessante quando a gente discute muito vestuário, moda, vem a questão da discussão da ocasião, né, então, até mesmo o investimento em mídia, ele é muito ligado à ocasião, às buscas, a ideia de pensar search, a ideia de pensar rede social, ela sai mais do produto e vai mais para a ocasião, né? Isso algumas empresas, principalmente de vestuário, começaram a perceber isso ao longo do tempo e mudar a estratégia. Eu percebo, quando você vai falando, né, que desses 3, parece que o anunciante é o que evoluiu menos, né? Ou seja, que ele teve uma velocidade menor em pegar essas mudanças todas que estão acontecendo. Esse anunciante, seja na parte de atribuição que a gente está comentando com o last click, ou seja, na maneira de pensar o uso da mídia, o que mais que você vê nesse sentido? Porque hoje a gente tem várias gerações ao mesmo tempo trabalhando no digital e de maneira omnicanal, coisa que não acontecia antes, né? O canal, como você falou, é muito mais tecnológico, é bidirecional, né? É multicanal,
E o anunciante? O que ele precisaria evoluir? Boa, ótima pergunta. Quando a gente olha... Tem anunciantes em diversos níveis de É sofisticação. isso que eu queria muito que você falasse. Tenho alguns clientes que têm níveis de modelos de atribuição que são extremamente complexos, que levam em conta todos os touch points, levam em conta diferentes janelas de atribuição, de tempo, diferentes pontos de contato dentro da jornada, dentro do próprio site, do próprio app, ou dentro, né, anterior ao app. Então, acho que tem anunciantes que estão em um nível que é admirável de ver. Mas, né, quando a gente fala do arroz e feijão ali, de fato, tem muito a evoluir. Outros anunciantes vão para um lado muito mais desenvolvidos de social em si, de trabalhar com influencers, de trabalhar com o social como um todo. Então, produz conteúdo, né, tem toda uma rede de micro-influencers, sabe qual conteúdo colocar em cada rede, sabe o que funciona no Pinterest, sabe o que funciona no Google, sabe o que funciona dentro do YouTube. Então, tem uma estratégia de conteúdo específica. Eu acho que é importante, né, de evolução, como você comentou, né, onde eles precisam evoluir. A gente tem... Acho que cada um tem que entender qual que é o seu objetivo, né? O que você quer fazer? Vamos vender, claro. Perguntar pro varejista o que você quer fazer. Olha, tem gente que quer só aparecer, né? Impression share, né? Enfim, no final acaba, né, resultando. Mas no final do dia, quando a gente olha, né, para quem precisa vender e tudo mais, tem que entender um pouquinho de que forma você quer vender, para quem você quer vender, qual que é a sua estratégia. Você quer vender para um público que engaja muito com social, para trabalhar com fast fashion, por exemplo, que você fala, ou você quer trabalhar uma ocasião? Você quer ter uma coleção para, sei lá, carnaval, por exemplo. Você quer ter uma coleção de verão ali e tal. Você quer trabalhar ocasião de festas, quer trabalhar uma... Assim, acho que tem vários momentos e acho que o mais importante é que ele entenda como ele trabalha a audiência e o que ele tem para entregar. E as duas coisas podem retroalimentar. Então, por exemplo, a gente no Pinterest a gente está sentado numa base de mais de 40 milhões de usuários no Brasil, mais de meio bi no mundo, e todos eles buscam, né, mensalmente uma série de assuntos. Né? Moda é muito forte, por exemplo, que a gente está falando. Quando eles buscam aqui com uma intenção de futuro, a gente consegue ajudar os anunciantes a falar, olha, isso vai virar uma tendência, isso te importa? No momento que ele pega e entende, ou seja, ele está entendendo um pouco do interesse e de para onde está indo a audiência. Na sequência, é como que ele trabalha uma estratégia para conversar com essa audiência, levar o que ele espera receber, e aí sim, trabalhar... E é nessa linha, o anunciante ou os anunciantes que fazem com as melhores boas práticas, né? Ou aqui no Brasil, aqueles que entendem melhor isso que está comentando, são aqueles que pegam esse feedback, que trabalham esse canal de mão dupla junto com o canal, ou seja, que conseguem conversar esse feedback que o canal traz de inteligência? Acho que tem níveis de maturidade de cada anunciante e níveis de complexidade de cada negócio. Tem negócio que consegue responder a uma tendência dessa né, até pela cadeia produtiva do negócio. Sim. Né, natural. Fast fashion é um exemplo. Fast fashion e dependendo do... Fast fashion, o ciclo pode ser, sei lá, de 6 meses que é fast. Mas exato. Dependendo do modelo. Mas tem duas formas, assim, acho que sim, né, quando fala do nível maior de desenvolvimento, pensa, ele consegue capturar entre todas as redes, incluindo o Pinterest, quais são os sinais que ele está recebendo para dizer o que o consumidor vai querer, o consumidor quer. Ele consegue agilizar a cadeia dele, trabalhar a comunicação em cima do que ele tem para oferecer e conectar com essa audiência certinho. Então, isso, na minha visão, é o estado da arte. E, obviamente, mensurando direitinho, né? Com toda, né, atribuição, com tudo bonitinho. E você vê anunciantes brasileiros nesse nível? Sim. Legal. Alguns anunciantes que já estão... Que legal. Praticamente nesse nível. Nem todos, assim... É muito difícil falar que tem alguém que está do zero até o final. Então, vou dar um exemplo de né, falar um exemplo de um micro... Né, na verdade, de uma microempresa, de um e-commerce pequeno, né, e depois eu trago um exemplo de uma empresa bem grande do que fez recentemente com a gente. Um deles... A gente tem um estudo no Pinterest que todo ano a gente faz algumas previsões para o próximo ano. Pelo fato da gente estar antes na jornada, a gente começa a entender algumas tendências acontecendo antes para depois elas acontecerem em outros lugares.
Então, a gente junta anualmente pessoas, né, nosso time de insights global em um lugar só, eles sentam, ficam entendendo o que tem aqui de interessante nas buscas que a gente está observando. Com base nisso, eles levantam algumas hipóteses, discutem globalmente quais são as hipóteses que a gente vai apostar como que pode ser uma tendência para o próximo ano e vai a campo, vai à rua para validar e falar, ok, a partir de agora, né, estou apostando que para o ano que vem essas são umas tendências. Lá no final de 2022, tiveram algumas tendências que, enfim, uma delas, vou dar o exemplo dessa especificamente, que chamava decorgumelos, que eram elementos psicodélicos, cogumelos, dentro da decoração de casa. Eu apresentei um case, parte desse case que eu vou contar hoje, parte dele eu apresentei lá no Fórum Indústria Digital de maio de, acho que foi do ano passado, 2023. O que aconteceu? Tem uma empresa que chama Zunis, que é um e-commerce do Sul, pequenininha. Eles entenderam a tendência e falaram, nossa, acho que eu posso trabalhar um pouco dessa tendência. O que eles fizeram? Compraram um estoque de produtos, então de vasos, de formato de cogumelo, de luminárias, de itens de decoração, que tinham a ver com a tendência. Vamos ver como isso se comporta. Colocaram lá, funcionou bem. Vamos lá, vamos mudar a comunicação. Colocaram a comunicação deles falando da tendência do Pinterest de cogumelos. Depois viraram o site Home de cogumelos. O negócio começou a ir bem, enfim, em menos de 6 meses. O que eles fizeram? Eles não desenvolveram um produto, mas eles tinham uma cadeia de importação de itens. Eles conseguiram trazer, apostaram, tomaram um risco, Claro. que aquela tendência ia virar uma tendência. E aí, enfim, começaram a ver um engajamento maior, uma venda maior e tudo mais. Resumindo, 2023, maio, fui lá, apresentei esse case no Fórum, né, Indústria Digital do E-Commerce Brasil. Janeiro de 2024, tivemos o Big Brother Brasil. E tinha um quarto que era todo de cogumelos, de doentes e tudo mais. Em paralelo, quem forneceu os itens de decoração? As Unis. Legal. Legal, cara. Ou seja, eles estavam prontos. Esse é um exemplo de como um e-commerce relativamente pequeno conseguiu entender uma oportunidade e capturar isso dentro da cadeia dele. Então, esse é um exemplo muito legal de como eles fizeram isso. Um exemplo agora que a gente vai, né, até apresentar na próxima semana em um evento, a Brastemp, junto com a gente, usou, né, alguns recursos que a gente tem e parte de como a audiência da geração Z se comporta dentro do Pinterest para lançar a nova coleção, né, de frigobar retrô. Só que eles extrapolaram isso para outros meios. Então, eles pegaram a tendência que estava acontecendo no Pinterest, colocaram isso dentro da comunicação, dentro da estratégia, colocaram todos os recursos do Pinterest dentro da jornada de comunicação. Então, tem um recurso novo que chama Collagens, onde as pessoas interagem com a plataforma e pegam o frigobar no centro, então começam a decorar a casa em torno do frigobar. Esse era o mood da campanha e da estratégia. E aí eles pegaram isso e levaram essa tendência para a campanha como um todo. Em outras plataformas, falaram, olha, como essa tendência, como o Pinterest pode te ajudar nesse processo. Chegou até a vitrine do ponto de venda, mostrando como isso acontecia. E foi um sucesso. Eu não posso dizer os números, porque a gente ainda não divulgou publicamente, mas foi um baita sucesso de campanha também. Então, voltando um pouquinho, né? Como que as marcas podem... Vamos entender a cadeia, entender a velocidade, entender a tendência e aí depois operar toda a audiência, a comunicação, a mensagem dentro do processo de comunicação. Você vê diferenças na velocidade de resposta a depender do tamanho da empresa? Sem a menor dúvida. Sendo pequeno... Depende. Sim, o pequeno em geral tem mais habilidade, mas o pequeno também tem, né, mais dificuldade de recurso, de mover rápido. Mas eu vejo empresas gigantes, algumas com uma velocidade inacreditável, varejistas que conseguem mover numa velocidade que às vezes a gente nem acredita. Não é possível que você está movendo uma máquina desse tamanho nessa velocidade. Sim, movendo. E outros também muito grandes, mas que tem muita dificuldade. Talvez pelo... E onde que está a diferença desses dois perfis, na tua opinião? É o time com a visão mais atualizada do uso da mídia? É a capacidade de deslocar recursos mais rápido? Onde você acha que está esse diferencial? Tem algumas coisas. Muitas vezes, dependendo
da estrutura da empresa, ela tem muito legado. Sim. Então, legado de sistema, legado de modelo operacional, legado de cadeia logística, legado de vários aspectos. E para você mover alguma coisa que já está estabelecida há muito tempo, é muito mais difícil. E aí, dentro desse processo, por exemplo, até sei lá, área comercial. Pensa num varejista tradicional que tenha linhas de lojas, e aí, né, vamos pensar assim, para você fazer o sell-in de uma loja, depois fazer o sell-out. Para você fazer aquele sell-in, você tem que contar que você vai ter um plano de mídia A, B ou C. E aquele vendedor, muitas vezes, que está sentado naquela cadeira há muitos anos, você fala, não, eu vou fazer aqui digital pra caramba, mas eu não vou fazer o jornal, não vou fazer a televisão aqui. Você já entra com o sell-in defasado, porque a pessoa não acredita, não bota time comercial para mim, né? Então, tem algumas coisas que... Não estou falando que esse é o problema da operação, mas é um modelo que se opera há muitos anos, então é muito mais difícil mover. Quando você entra num mindset onde a estrutura da empresa inteira tá com a cabeça aberta de fazer coisa nova e de trabalhar num cenário novo, a fim de arriscar e testar, você começa a ver o resultado acontecer. Legal. Cara, dá para imaginar assim, operar Omni tem suas vantagens, mas, por exemplo, para você ter um produto disponível no site, você tem que abastecer todas as lojas, né? É mover um transatlântico, às vezes. E nesse sentido, assim, a gente está falando da maturidade dos anunciantes, etc. Qual o percentual das empresas você acredita que já está dos teus clientes ali? Qual percentual está num bom nível de maturidade, de entendimento dos dados, atribuição das mídias? De cada 10 clientes que você tem, quantos você fala, poxa, esses... Nossa, a pergunta é difícil. Porque tem maturidade em diversos aspectos, né? Tem maturidade com o Pinterest, tem maturidade de dados, tem maturidade de TI, de tecnologia, o mundo todo. Acho que é muito difícil te dizer um número. Acho que qualquer número que eu dissesse ia ser podia ser muito leviano, dependendo, até por categoria, sabe? Não dá pro... Bom, percentual de clientes que operam bem, então, mídias digitais ou redes sociais. Você quer um número? Tá bom, vou te dar um número. Diria que 20% a 30% hoje. No máximo 1/3 das... Tô falando de grandes clientes, tá? Não tô falando da base de long tail. Tô falando de grandes clientes. Acho que uns 20% a 30%, acho que tem um nível de maturidade bastante avançado. Eu vi um dado uma vez que muitas empresas elas se movem quando os dados estão abundantemente disponíveis, né? E você trouxe um ponto que vocês antecipam tendências. O ponto é que quando os dados estão disponíveis em abundância, depois que o negócio já virou uma tendência, a janela de oportunidade ela já diminuiu ou já desapareceu. Assim. Em geral, se sente que as empresas leem mais tendências, sabem operar bem isso, ou o brasileiro ele é mais lento para responder a essas tendências? O brasileiro ou os anunciantes? Os anunciantes? Sim. Acho que tem as duas coisas. Tem algumas empresas que estão mais à frente, que conseguem se antecipar e ser até trendsetter, vamos dizer. Então, coloca isso dentro da cadeia e dentro do processo. Então, está antecipada. Mas acho que a grande maioria vai atrás do que já virou tendência, sabe? Espera a curva. A hora que a curva tá caindo, ela tá entrando no... Então, surfa o restinho da onda. E às vezes a janela já... A dificuldade já tá antes. E aí tem um lance que, putz, os chineses, eles têm uma velocidade muito rápida de cobrir, né? Acho que nem quero tocar nesse ponto, né? São nossos clientes, inclusive, extremamente, né, ativos na plataforma, mas os chineses têm uma velocidade que... Assustadora. A gente... Eu trabalho num varejista, né? Varejo alimentar. E a gente, assim, tava tranquilo, né? Acho que vai demorar para os chineses virem para o nosso setor. Semana passada, recebi um push, alimentos e bebidas, entrega em um dia útil. E a gente, chegaram, né? Hoje de manhã, eu estava numa reunião com a nossa agência. Olha, o overlap aqui de impressão de palavra-chave, né? O terceiro player já é um player chinês. Já ultrapassou um grande varejista alimentar do Brasil, assim, um dos top 3. Já tá atrás em compra de palavra-chave no Google do player que entrou em alimentos e bebidas e que está entregando em um dia útil. Agora, aguardem cenas dos próximos capítulos. A gente conta o que aconteceu, mas assim, os caras chegam numa velocidade absurda, né? E é bem isso, né? Eu tinha um conselheiro que falava assim, às vezes a gente tem medo de investir numa tendência
tem medo de cruzar uma ponte, que o teu concorrente já está lá do outro lado. Exato. É complexo. Olhando para o varejo como um todo, acho que tem duas situações aí que eu enxergo. Certamente, eles vêm com muito investimento. Então, acho que romper a barreira do custo logístico para entregar, né, se pedir, que é, né, de consumo, é difícil, é complexo e custa dinheiro. Você vai ter que subsidiar isso tudo. Mas eles vêm com investimentos, os asiáticos como um todo, vêm com investimento muito forte para ganhar o mercado. E uma vez que ele te lock dentro do sistema dele, fica fácil, fica conveniente. Então, sim, vamos ver as cenas nos próximos capítulos, porque tem várias categorias onde eles entram com relevância, assim, com produto, com serviço, com preço. Eles vêm de uma forma muito, muito estruturada e com investimento muito alto para... Né, estão investindo no mercado, eles querem ganhar mercado. Acho que a dificuldade é... Né, o varejo local, ele sofre com margem, desde sempre. Então, entrando nessa conversa aí dentro... Você não está com essa margem para queimar, eu imagino, né, para conseguir ganhar esse mercado. Então, eles estabelecem uma relação. Lock, né, trava o usuário dentro da plataforma e cria um relacionamento ali ele vai conquistando. E aí, entrando agora em bem de consumo, é difícil o bem de consumo pagar a cadeia logística. Quando eu, né, comentei que eu fui, né, estruturei a operação de supply de água mineral na Danone. Na época, Danone tinha a cadeia inteira refrigerada. Então, água mineral não pode pagar a margem de um iogurte para pagar... Você tem uma mineral gelada para todo mundo. É muito mais caro o transporte, mas então tinha toda uma logística, uma construção nova de supply para poder pagar essa cadeia. Se eu tivesse um caminhão de dinheiro para colocar isso, para entregar água mineral, talvez eu tinha ganhado no mercado muito mais rápido. Mas acho que os asiáticos vêm com um investimento muito alto para ganhar mercado fora. Então, isso coloca uma pressão que para o consumidor aqui é maravilhosa, mas até que ponto, né? Porque vai quebrar o player local, dependendo. Vários players a gente viu quebrando aqui, diversas categorias, por conta de competição. Então, você tem um desafio. Hein? A boa notícia é que loja física não vai morrer, né? A gente estava vendo um dado ontem que mais de 50% da geração Z compra exclusivamente em loja física. Alimentos, bebidas e nada... Não estou fazendo... apologia só com nada físico. Mas é um dado assustador, cara. Geração Z comprando mais de 50% compra exclusivamente em loja física. E alimentos e bebidas, produtos de higiene e beleza. Então, assim, então, o futuro ele é muito mais omni, né? Parece ser muito mais omni do que algo só em um ou outro canal. Agora, os players exclusivamente dependentes do online ganham concorrentes de peso. E concorrentes que muitas vezes estão com um objetivo diferente do seu. Você é um site de alimentos e bebidas, você precisa, né, deixar dinheiro na última linha ali, vender alimentos e bebidas. Às vezes o cara só usa essa categoria para gerar frequência. Não é o que ele mais vende, não é o item que ele quer ganhar dinheiro, ele só quer trazer o usuário para dentro de casa. Se ele compromete a margem aí, né? Ele pode ficar no 0 a 0. A gente não pode viver no 0 a 0. Então, é uma equação que você precisa achar bem ali quais são seus diferenças. Mas você colocou um ponto de comprar na loja física. Eu estava na NRF no começo do ano e fiquei pensando muito nisso. A gente vê muito varejista online indo para o offline, abrindo loja física. E a gente vê muito, obviamente, né, a loja física ali indo para o online. Ok, até aí natural. Toda a questão da pandemia, o que mudou? Teve uma mudança brutal de comportamento. E aí ficava naquela discussão, qual que é o papel da loja física agora? A gente estava falando um pouquinho disso, né, antes, sobre como é o estoque. Ela é entregar rápido, eu tenho que ter estoque em toda a cadeia para poder entregar. De serviços, né? Então, assim, acho que tem todo esse caminho, mas... E por que as pessoas vão até a loja física? Tem toda a discussão de que a loja física é a loja da experiência. É o momento onde você vai lá se inspirar e descobrir, você quer... É do serviço, né? É a loja do Experience Hub, vamos dizer assim. É um hub de experiência, a loja física. Talvez isso tenha um pouco a ver, talvez, não sei se para a categoria toda de bem de consumo, como todo, de alimentos, bebidas e tudo mais, mas por que eu estou trazendo esse ponto? E aí, olhando um pouquinho para a natureza de navegação do Pinterest, por exemplo, e de uma loja, né, física. Quando a gente vai navegando, né, vamos supor, o que você compra online, ou qual é o meu comportamento, tá? Quando eu vou comprar coisa para minha casa, de bens de consumo, quando eu vou falar de categorias de base, então, sabão em pó, sei lá, itens de necessidade,
eu não preciso ir no mercado comprar aquilo. Eu prefiro, inclusive, que item pesado. Não há satisfação alguma. Não há satisfação alguma. Exato. Excelente, eu não tenho prazer em escolher o amaciante da minha roupa. Um shampoo que você compra há 10 anos, né? Pois é, então, pra mim, talvez... Então, mas aí se for que tá. 3 em 1, melhor ainda. Mas, por exemplo, talvez alguém que, né, minha esposa, provavelmente ela vai querer escolher um shampoo pra ver que tipo que tem e tal, e talvez ela queira essa inspiração pra descobrir o shampoo, né, que seja. E moda é a mesma coisa, enfim. Acho que tem uma natureza de compra que pode acontecer online, mas tem uma outra natureza que tanto faz. Online ou offline, tanto faz. O que eu quero é resolver meu problema. Comprar isso, né? Comprar sabão em pó, na minha jornada, é resolver um problema. Pode ter gente que se inspire nisso. Mas, e aí que entra um pouco da diferença na jornada, que também acontece no digital. Quando as pessoas vêm no Pinterest, por exemplo, mesmo ali que eu estava comentando do caso de buscar um tênis, as pessoas vêm com a cabeça aberta. Tem uma noção, né? No Pinterest, 96% das buscas hoje não tem nenhuma marca. É só o produto, né? Tênis. Uau! Tênis. Então, isso é uma oportunidade brutal para as marcas se conectarem. Olha, eu aqui. Então, as pessoas estão aqui com a cabeça aberta, querendo criar um sonho, com uma intenção de fazer alguma coisa, em tempo de fazer ainda. Então, assim, tem uma riqueza nisso enorme. Então, assim, as pessoas estão aqui com a cabeça aberta, se inspirando. É como se ela estivesse indo numa loja, num shopping, e buscar, entrar numa loja e falar, você tem alguma camisa verde? E a pessoa vem o vendedor com aquela, meu Deus, uma camisa verde, tem milhões, olha aqui, essa aqui, esse modelo você quer como, você quer daquele jeito e tal. Então, assim, é um prato cheio pro vendedor apresentar aquilo. Diferente, você vai chegar aqui, eu quero uma camisa branca P, é a mesma coisa. E para bens de consumo, é um pouco da mesma linha. Então, como que essa jornada de inspiração e de decisão dentro do digital, como que essa jornada de inspiração e de decisão dentro do offline? Né? Quais as categorias que merecem né, essa dedicação, esse empenho de jornada, de experiência? E aí, só voltando ao que a gente estava conversando no começo, né? E para ajudar o anunciante, toda essa complexidade, né? A gente falou de concorrência até de asiáticos aparecendo cada vez mais forte, a gente falou da omnicanalidade, né? E a gente está falando de todo esse ferramental. Como ou o que você sugeriria do que você vê em clientes que estão fazendo muito bem ou que você vê lá fora para o anunciante trabalhar nessa gestão de mídia? Seja modelo de atribuição, seja a maneira de medir. O que você falou? Olha, gente, dado tudo isso que a gente acabou de falar nesses últimos minutos, né? Tem essas 3 coisas ou essa coisa aqui que é o higiênico que precisa fazer para vocês se ajudarem, né? Acho que a primeira coisa é que o anunciante entenda e tenha a fundação dele clara. O que eu quero dizer de fundação dele clara? Tanto do ponto de vista de tecnologia, então, de ter a API, desde as APIs, do catálogo bem executado, sabe? Vamos fazer o básico direito para saber se eu tenho um plano de produto, um plano de preço. Eu chamo de capacidade. Eu tenho a capacidade de fazer tal coisa. Exato. Fazer tal coisa. Porque muitas vezes tem um produto maravilhoso, um preço bom, mas a sua tecnologia não deixa... Né, a jornada dentro do digital não deixa você concluir a compra. Porque o processo é ruim, porque o seu site não é bom, porque você atrapalha o consumidor. Você quer comprar, você conseguiu chegar até trazer ele para o seu site. Ele vai, ele gosta do produto, ele quer, mas ele não consegue. Eu falo que tem o passar dali. departamento de previsão prevenção a vendas. Esse é famoso. Acho que nesse processo, dependendo da categoria do anunciante, o marketplace resolve a vida dele. Tá. Então, estar dentro de um marketplace, essa parte da cadeia, do ponto de conveniência logística, de cadastro, de payments, de tudo, por isso que o marketplace está tão forte também. Os e-commerce, pensa, né, você tem o mesmo produto, você como um consumidor, você está vendo o mesmo produto, essa caneta aqui, você pode comprar ela no site da BIC, você pode comprar ela dentro do Magalu, do Meli, da Amazon, de onde for. Você vai cadastrar seu nome, endereço, cartão, tudo no site da BIC. Você não vai. Então, assim, a BIC também, e, assim, além de cadastrar, será que a experiência de cadastro ali, ela é tão fácil? Não, É o consumidor que é o one-stop shop. Quanto maior a compra, mais difícil ele pulverizar. Então, eu acho que o ponto é a conveniência está resolvida ali. Então, acho que a primeira coisa é entenda se o seu processo first party, ele está coberto e ele está tranquilo, do ponto de vista de jornada. Você está facilitando ou você está atrapalhando a compra, né? Então, partindo disso, depois, entender quais são as suas audiências. Você está trabalhando na audiência direita? Você tem um CRM que você conhece o seu consumidor? Você sabe quem compra?
Tem um caso muito, muito interessante. Eu não vou falar quem que era. Tinha uma empresa de cosmético que eu atendia há muito tempo atrás. E tinha um produto que era um batom vermelho, nome X, que era o campeão de venda daquela marca, no e-commerce. Nossa, mas esse é um campeão. Esse produto é fantástico. E até que um dia eles descobriram que tinha um bug no site que quando você colocava um outro produto no carrinho, esse batom ia junto. Fantástico. Acredite. Sensacional. Verdade. Aí E, tu assim, não achou que era brinde. o valor era... Vendia muito. Não, pagava-se pelo produto. Pagava-se, mas o consumidor não notava no final do que estava acontecendo, porque você comprava ali, tava com o carrinho com algumas coisas e tal, e ela comprava, fechava, chegava o batom, legal, tal, acabava não notando, mas era um produtaço. Por acaso aquele batom ia pro carrinho automático. Então, e olha a loucura. Eu sei o que vocês estão pensando. Enfim, casos que a gente viveu, né, e que acontece, e olha como... Que problema, né? Isso, porque você entende que é um produto campeão, eles não prestam, o consumidor devolve, a realimentação dessa informação não volta. Não volta. E aí você produz mais, joga pra loja física e fica aquele produto encalhado, ou seja, é um caminho pro... Então, assim, acho que como que a gente enxerga esse fluxo de tecnologia, como a gente tem o CRM, e aí sim, com base nisso tudo, como se trabalha uma estratégia de mídia bem desenhada, bem atribuída, né? Com uma gestão, né, correta de quanto colocar em cada meio. Tem. Cara, e nessa linha, o ponto que você comentou aqui me deixou... 96% das buscas não tem marca atribuída, né? Para algumas categorias no comércio eletrônico, 30% do tráfego, 30% da venda vem de redes sociais. Você tem alguma história, assim, algum case, alguma coisa que te vem à cabeça, assim, que você gostaria de compartilhar, que você possa dizer sobre isso? Alguém que aproveitou bem uma oportunidade dessas? A gente sabe também que a competição com concorrentes no ponto de venda físico, ela é menor, né? Por uma questão de espaço físico, você tem menos marcas expostas, né? Shampoo, por exemplo, no ponto de venda, salvo engano, são 10, 20 opções que o consumidor tem. Na internet, o cara tem 50, 60 opções, às vezes dentro de um mesmo site. Algum case, algo que você já compartilhou alguns aqui, mas tem mais algum que você gostaria de compartilhar? Mais que um case, é uma informação que talvez provoque muito do mercado de moda. O Pinterest é o segundo maior gerador de tráfego em social para Shein no Brasil. Global. Interessante. Fica a dica, né, cara? É o terceiro maior gerador de tráfego de moda entre todos os players de moda. Você acha que todos os players de moda estão usando o Pinterest da maneira correta? Tá aí, a oportunidade está aí. Então, eu acho que é um case por si só. E como que eles fazem isso? Executando, entendendo como operar, entendendo o que fazer. Então, eu acho que é mato alto, assim, honestamente. Tem muita oportunidade. As pessoas estão aqui, estão buscando e tudo mais, mas muitas vezes estão atribuindo um last click e estão deixando passar. Muitos agora assistindo devem estar pensando o mesmo que eu estou pensando. Já viu sua mulher navegando, como é que ela compra? É imagem, né? Não é texto. Ela tá vendo imagem, tá vendo o look o tempo inteiro ali. E aí vai pro site de algum varejista comprar, muitas vezes. Eu vou te contar uma coisa de que quando me ligaram do Pinterest, eu trabalhava no Google e me ligaram para ir pro Pinterest, confesso que no primeiro momento, né, eu não usava muito o Pinterest como usuário. Eu usei em alguns momentos da minha vida, né? Quando eu reformei minha casa, quando eu tive meu filho, em algumas situações. E eu lembro que eu tava, por acaso, o dia que me ligou, a pessoa que eu tinha marcado, era um feriado, e eu tava... Não notei que minha agenda tava tão tranquila, eu falei, pode me ligar nesse horário. É feriado. É feriado, tava na praia. Tomando cerveja o dia inteiro, aqui às 4 da tarde, numa sexta-feira, todo mundo o dia inteiro tomando cerveja desde quinta, aquela coisa. E aí surpreendentemente, o pessoal, né, nossa, entrevista, vou sair, fiquei lá 1 hora no telefone, falando, entendendo. Na hora que eu voltei dessa ligação, comentei com uma amiga minha e falei, nossa, você não sabe o que aconteceu. Né, me ligaram, me entrevista, não tinha percebido que era feriado, marquei e tal. Mas da onde? Eu falei do Pinterest. Do Pinterest? Daí eu falei, eu amo o Pinterest, você não sabe. Minha vida tá no Pinterest. Eu falei, nossa, tem alguma coisa aí.
tem alguma coisa aí que talvez eu não tô vendo, porque eu não sou esse usuário que tá tão, mas... E acho que é um pouco o que você falou. A tua mulher, as pessoas, como que as mulheres navegam ali, como que elas consomem o conteúdo. E, cara, o Pinterest é a fonte da verdade delas. Tem um case muito legal de Target nos Estados Unidos, que é do case de Dia das Mães. Enfim, é muito difícil de saber que dá de presente. Esse case, o que ele fez? Ele provocou as pessoas a stalkearem, né, investigarem o perfil da mãe do Pinterest para saber o que elas queriam. Elas estão salvando as inspirações. Então, com isso, Target falou, vai lá, vê na sua mãe e vem procurar aqui o que você tem para comprar para ela. Dá uma ideia. Não, incrível. É uma boa ideia, né? Se você parar pra pensar. Cara, que é incrível. Puta resultado. Case maravilhoso de como que tem oportunidade. E indo hoje, falando um pouco mais de hoje, e depois a gente vai começar a falar um pouco mais de futuro, como que você vê influenciadores nesse mundo de rede social? E não sei se no Pinterest é alguma coisa que vocês olham de uma maneira diferente. Com certeza. Obviamente, os influenciadores têm um papel importante dentro da jornada, como um todo, dos usuários, né? Acho que um pouco do que a gente falou, influenciadores, antigamente os influenciadores eram one to many, vamos dizer, era uma celebridade na televisão falando para todo mundo. Quando você democratiza a voz, através lá atrás do YouTube, do Facebook e de tudo, você passa a ter muitos pontos, muita gente podendo ter a voz que elas querem. Então, sim, eles têm um papel importantíssimo dentro da jornada de navegação. No Pinterest, o que manda é o conteúdo. Menos o influenciador, mais o conteúdo. Se o influenciador sabe o conteúdo, se ele consegue produzir um conteúdo relevante, ele tem poder. Mas você não entra no Pinterest para seguir alguém. Exato. Você entra no Pinterest para procurar alguma coisa para você. A relação que você tem com o Pinterest, você, usuário, ela é íntima, ela é para você. Acho que tem alguns nuances do comportamento no Pinterest que são muito diferentes de uma rede social comum. No social, em geral, como eu estava comentando, você entra para ver os outros, para ver passado, né? Para ver... No Pinterest, você entra para planejar algo para o futuro, algo para você. Muito íntima a relação. Pouco importa se você foi na festa, você não tem um senso de julgamento. Assim, você não quer saber, você não quer se provar, postar e esperar os outros dizerem se deu like, se não deu like, se gostou, se não gostou, pouco importa. Você tá numa relação muito íntima, alguma coisa pra você. Então, se você foi na festa ontem e não foi, não importa. O que eu quero saber é aquilo que eu vou na festa, aquilo que me agrada, por exemplo. Né? Como que eu quero receber as pessoas na minha casa, qual a receita que eu quero fazer pra mim, não a receita que você fez. Então, assim, o que manda é o conteúdo. Se aquele conteúdo é relevante, não importa quando ele foi postado e por quem ele foi postado, ele vai vir para mim. Então, esse é até um ponto que para as marcas é muito diferente. Quando a gente teve um desafio, né, e ainda tem vários casos de como colocar o Pinterest dentro da estratégia de comunicação. E muitas vezes vinha uma barreira, nossa, eu preciso fazer gestão de mais uma rede social. Vou ter que colocar recursos para ficar postando todos os dias, a cada 10 minutos, criando conteúdo toda hora para o Pinterest. Então, óbvio, criar para Pinterest tem um valor muito grande. Mas você não precisa criar, o conteúdo não é perecível. Então você posta hoje, nas redes sociais em geral, ele dura uma semana, tem um pico de audiência, depois você nunca mais, né? Parte daquele conteúdo nunca mais é visto. Dentro do Pinterest é diferente. Se aquele conteúdo é relevante daqui a um ano, ele vai continuar indexando. Então ele é crescente. Até porque outras pessoas vão entrar, né, vai depender nesse da momento demanda. de planejamento. Né? Eu usei muito o Pinterest em reforma, né? E na parte de arquitetura, aí eu não percebi, mas eu e minha esposa a gente compartilhava, né? E aí a gente foi percebendo que a gente estava compartilhando sempre de um mesmo arquiteto, né? E ele produzia conteúdo exatamente só para o Pinterest. A gente foi descobrir depois falando com ele, né? E foi o que você falou, porque depois, isso foi para a primeira casa que a gente teve, depois que a gente foi para o segundo apartamento, a gente fez a mesma coisa e a gente usou o mesmo material. Assim, foi o mesmo cara e muito material dele voltou a aparecer porque era o que a gente gostava e teve 3 anos de diferença. Independente, né? De quando ele postou, exato. Me passa o nome do cara. E eu tive uma experiência interessante, bem parecida com a sua, só que com um intervalo de 5 anos de diferença. Que eu entrava, enfim, reformei minha casa, não trabalhava no Pinterest e não tinha anúncio no Pinterest. E aí eu buscava inspiração dentro do Pinterest e tal, dividia como arquiteta, mas aquilo que eu achava, cadê? Tá, sei lá, achei um sofá maravilhoso na França. Exato. Aconteceu bastante comigo. Adorei aquele sofá, aconteceu bastante, tá vendo? No caso do Nasser, ele importou. Né? Então, eu não sou esse caso. Enfim, a minha vida real aqui, eu não importei o sofá da França e eu tinha que achar alguma coisa parecida e descobrir onde que eu ia achar alguma coisa ali.
corta, 5 anos depois, as marcas entram no Pinterest, a gente começa, parte do meu papel, do papel do meu time, de todo mundo que está ali, de promover as marcas a trazerem o conteúdo e deixar os itens que estão ali compráveis. A marca não entra no processo de interrupção, ela entra para resolver meu problema. Quando eu vou reformar de novo, eu procuro um sofá, aquele sofá é comprável, olha que lindo, eu consigo comprar, olha que legal. Mudou completamente a minha experiência com a plataforma e para a marca, ela não está interrompendo, você está assistindo um filme maravilhoso ali dentro, olha que sofá maravilhoso, fala, desculpa, sai daqui, não estou falando de sofá agora. Quando você está com a intenção no Pinterest e a marca vem, onde não tem busca por marca, ela não está te atrapalhando, ela está resolvendo um problema para você. E o pequeno consegue fazer isso também no Pinterest, porque a gente vê uma mudança do influenciador, né? Aquela executiva, aquela empreendedora, aquele empreendedor, o arquiteto, o organizador, né? O decorador, eles usam muito a rede social para tentar curadoria, né? E trabalhar. O Pinterest consegue ajudar esse profissional também? Sim, porque ali ele consegue audiência. Você não procurou arquiteto porque você achou ele ali? Eu achei ele ali. Só que assim, isso faz bastante tempo, né? Então, na época, eu não tinha os dados dele ali no Pinterest, eu tive que caçar ele depois para falar com ele. Mas foi por causa do Pinterest que eu fui atrás dele. Tinha uma lição de casa do lado dele ali, né? Provavelmente. Para fazer umas práticas. Encontrável, né? Boas práticas para ser mais fácil de encontrar. E-mail ali, alguma coisa. Sim, assim, o Pinterest é muito democrático. A plataforma, toda compra de anúncio, por exemplo, uma marca pequena para um varejista pequeno, a gente tem o nosso próprio Ads Manager, você compra via leilão. É uma dinâmica de leilão como conhecida na grande maioria das plataformas de mídia. Então, você pode investir de R$1 a milhões de dólares. Agora uma pergunta que acho que você já cansou de debater internamente com os clientes, etc. Como é que a IA muda esse jogo? Assim, a gente estava num evento esse mês, né, 2 semanas atrás, assim, e vendo todas as possibilidades, cara, assim, vender não vai ser um problema, né? Você fala lá para... Hoje já é assim, em muitas redes, você fala qual é o teu target de ROAS e a IA te responde quanto que você vai investir, quanto você vai vender, etc. A dificuldade está do outro lado, né, de entregar aquilo. A plataforma, o publisher não tem como saber seu nível de ruptura, sua capacidade de expedição. Então, ali talvez a conversão não aconteça, né? Ele prevê baseado na média histórica, mas se começar a vender demais, enfim. Como é que você vê que a inteligência artificial vai mudar o jogo da mídia daqui para frente? Muito excelente pergunta, e eu queria dividir ela em 3 tópicos para falar de Pinterest e inteligência artificial. Um deles o Pinterest sempre foi plataforma com inteligência artificial, pela natureza imagética da plataforma. Hoje, né, tem nenhuma outra plataforma onde você tem uma relação de imagens tão boa, de exploração de imagem, aquilo ali é inteligência artificial pura. Já faz anos que o Pinterest usa, não é a generativa que a gente está, né, falando e tal, e hoje a gente já está usando generativa para anúncio. Por exemplo, se você tem um anúncio de um produto, de um catálogo de produto, que ele está sem background, então tá aquele fundo branco, a gente já tem um produto disponível para alguns anunciantes em beta no Brasil, mas já aberto em alguns mercados, onde a gente coloca o fundo para cada um daquelas fotos. Contextualizado para aquela foto. E para cada pessoa diferente, aquele fundo que tenha mais a ver. Então, que traz para aquela imagem daquele produto uma relevância muito maior e uma experiência muito melhor para o usuário. Então, desse aspecto, assim, do ponto de vista de tecnologia, de IA imagética, Pinterest já trabalha isso há muito tempo e agora trazendo esses recursos para os anúncios, para melhorar, por exemplo, o catálogo. Então, assim, isso é algo que é muito forte para a gente. O segundo aspecto do ponto de vista de compra de mídia, de campanhas, também. Então, a gente também usa todos os sinais das tags de conversão, API de conversão e toda a tecnologia todo o stack de compra de mídia, a gente também usa e também tem a nossa, né, toda a inteligência artificial para otimizar para conversão, para otimizar para awareness, para otimizar para complete view, ou seja, entendendo todos os sinais. Então, isso tudo dentro da tecnologia. Mas tem um outro aspecto que, para mim, é o mais rico e único do Pinterest sobre a inteligência artificial. O Pinterest usa a inteligência artificial a favor de mental health e de inclusão, de diversidade. E eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas o Pinterest é reconhecidamente a plataforma mais positiva da internet. As pessoas entram e assim, se sentem bem. Porque tem todo
no ecossistema de não julgamento, que a gente falou. Eu tenho essa sensação. Entro lá, eu me sinto no meu café favorito. Exato. Pinterest usa a inteligência artificial de uma forma muito intencional para mental health. Então, o que a gente, né, observa? O que a gente faz? Parte do que a gente tem dentro das policies, das políticas nossas, é não permitir, por exemplo, assuntos políticos, não permitir discussão. A gente não tem aquela interação entre os usuários que vão criticar. De novo, a relação é muito íntima. Então, por si só, isso já é uma coisa. A gente usa a inteligência artificial, por exemplo, para promover diversidade e inclusão. Quando você busca, por exemplo, por um penteado, por um corte de cabelo, você seleciona o tipo de cabelo que você tem. Se é liso, se é ondulado, se é encaracolado, se é crespo. E a partir daí, todo o restante que vem ali te reflete. Você procura uma maquiagem, você seleciona o seu tom de pele. Isso é inteligência artificial trabalhando para trazer representatividade e onde as pessoas se enxergam ali. Mais recentemente, a gente lançou um recurso novo que é a diversidade de tipos de corpos. Então, do mais alto para o mais baixo, para o mais gordinho, para o mais magrinho, para entender, para trazer mais diversidade e mais representatividade. Quando você usa a inteligência artificial dessa maneira para transformar aquela plataforma em uma plataforma mais inclusiva e mais representativa, né, trazendo mais representatividade, a relação que as pessoas têm, ela é muito melhor, né, com a plataforma, e elas sentem muito melhor. A gente fez um estudo em fevereiro do ano passado com a Universidade de Berkeley para entender qual era o impacto do Pinterest na vida das pessoas. Preocupado, como que a gente faz uma internet mais positiva e menos tóxica em geral? E o que a gente viu é que 10 minutos de Pinterest por dia melhora a qualidade de vida. Foi um estudo com geração Z. Melhora a qualidade de vida em que sentido? Melhora a qualidade do sono, diminui o nível de stress e diminui o nível de burnout das pessoas. Por quê? Porque você está num ambiente positivo. Você está se vendo, você está se sentindo representado. Você está num ambiente onde não tem discussão, não tem briga. Então, esse é um exemplo de como a gente usa a inteligência artificial de uma maneira a cuidar das pessoas também. Óbvio, tem uma parte de tecnologia para imagem, tem a parte de tecnologia para entrega de produto, mas tem a parte de cuidado com o nosso usuário também. E aí, aproveitando isso, o que você acha que são os próximos passos, né? O que em mídia a gente vai ver cada vez mais acontecendo? Obviamente, eu quero escutar do Pinterest, mas tua visão no mercado em mídia em geral. Com inteligência artificial especificamente? Em geral, acho que a inteligência artificial, obviamente, é o ponto é o tema que a gente mais tem falado, mas eu queria, da mesma maneira que a gente falou em 2012 do ROI de 24, né? O que a gente vai trazer o ROI de 24 de novo? A gente vai ter ele de volta. Daqui 5 anos, quanto será o ROI? Exato. Então, 2029, 2030 ali, o que você acha que a gente vai estar discutindo de modelo de mídia que a gente não está falando hoje? Acho que tem algumas coisas. Uma delas a gente já vê hoje, em várias plataformas, inclusive no Pinterest, campanhas 100% automatizadas. Tá. Onde o papel da otimização, do dia a dia ali, ele está muito menos a operar a campanha, mas ele está muito mais sobre o seu negócio. Sobre como você tem um produto certo, você tem, né, uma execução bem feita e tudo mais. A programática ganha outra cara, né? Sim, acho que ganha outra cara e além de... Não só a programática como multiplataforma, mas a programática como uma inteligência, isso, sabe? Como mais conceito, exato. Não como um canal. Exato. Então, acho que isso sim é uma coisa que ainda já evoluiu bastante, mas ainda tem muito espaço e acho que vai ser rápido. Uhum. Então, o papel aí dos mídias, das pessoas que operam, passa muito mais a entender como usar essa tecnologia. Uhum. E tem toda uma questão de, putz, é um black box, não é um black box, como que tá aqui, como que não tá, e como que eu vou... a atribuição de duplicar entre diversos players com as suas tecnologias de IA. Sim. Então, isso acho que vai ser um desafio que tem por vir. Outro desafio que eu enxergo é sobre conteúdo. Sobre a produção de conteúdo como um todo. Tem um lance que é os creators, influencers, e que, ok... O conteúdo autoral, né? Conteúdo autoral e tal, e todo o conteúdo generativo. Uhum. Qual que é a barreira entre esse conteúdo e como que o conteúdo gerado por IA vai ganhar mais relevância do que um conteúdo gerado por um humano? E em que ponto essa inflexão acontece? Semana passada, anterior, a Amazon liberou, né, no marketplace dela a criação automatizada de conteúdo, né? Então você sobe um produto, em cima do produto ele gera os vídeos curtos em cima daquele, milhões de vídeos curtos. Semana passada a Meta lançou em cima do Django, né? Então você
como anunciante entrega uma pequena quantidade de ativos de mídia, e em cima daquilo, a AI vai gerando aqueles ativos de mídia, e não somente foto, mas outros ativos como vídeo, até áudio, em cima de um ativo de foto, ele consegue construir. Então, agora, quanto é humano que está gerando e quanto que vai ser AI? Acho que é nessa linha, né? Exato. E assim, não tem certo e errado. A gente fez uma campanha recente onde, né, com o anunciante, que a gente produziu os assets para o anunciante, a gente fez uma linha que era 100% criada por inteligência artificial. Foi super bem. Os criativos eram lindos. E aí acho que tem um ponto de discussão que é filosófico. Podemos passar horas aqui discutindo, né, qual seria o caminho correto. Não tem o correto, mas onde isso vai, né, até que ponto que a gente agrega valor no processo. Acho que o AI entra como um copiloto nesse processo como um todo, mas ganhando muita relevância dentro do processo. Vem para trazer muita escala, muita produtividade, mas ainda tem muita aresta para parar, né? A questão de propriedade intelectual. Até uma piadinha, né, do criador, né? O designer pergunta para IA, você consegue criar um layout, um banner, alguma coisa, sem copiar alguém? A IA fala, não. E você consegue? Genial. Então é difícil, né? Hoje em dia, mas o cara se inspira, né? O designer é outra questão. Então, conteúdo autoral deve, na tua opinião, continuar sendo um asset poderoso aí pro... Acho que o ser humano sempre vai ter valor, né? Acho que o AI vai trazer muito ganho nesse processo, mas tudo que é autêntico vai ter valor. Então, escala, automação, personalização são os 3 pontos que você tocou aí para o futuro. Acho que são pontos importantes de como desenhar o negócio para lá na frente entender como que opera, né? Como que a gente vai trabalhar. Rogério, sensacional, cara. Papo, acho que vamos agendar a parte 2 já desse papo fantástico aí. Só aprendi muito hoje, só agradecer mesmo. Rogério, obrigado aí por ter aceitado o convite e poder compartilhar da experiência que você tem no mundo de mídia, contar do Pinterest também pra gente, e contar também tua visão de futuro, puxa, ajuda bastante. Imagina, obrigado a vocês, obrigado pelo convite. Estão convidados aí a conhecer o Pinterest quando quiserem e fazemos a segunda sessão, se quiser. A próxima a gente grava lá. Vamos gravar lá no Pinterest, já fica o convite também. Boa. Esse foi o E-Commerce Cast, podcast de E-Commerce Brasil. Hoje falamos com o amigo Rogério Nicolai. Fiquem ligados, até a próxima. Valeu, pessoal.